Olá, senhores, eu sou o Joe e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscreva no canal e ativem as notificações para o recebimento de novos vídeos. Um dos grandes problemas que eu enxergo na sociedade atualmente está atrelado a essa questão do eu mereço. E essa coisa, né, da pessoa achar que ela merece algo sem primeiro fazer por merecer é tão problemática quanto as pessoas acharem que elas têm direito sem se preocupar com seus deveres, ou então as pessoas acharem que elas devem receber algo sem primeiro oferecer algo em troca. Então todas as relações sociais, elas só dão certo se essa premissa for respeitada necessariamente nessa ordem. Você primeiro oferecer algo, né, para depois receber algo em troca. Então, quando você, por exemplo, vai trabalhar em alguma firma, você primeiro oferece o seu serviço para que depois você ganhe o seu pagamento, né? Assim você ganha os seus dias trabalhados. Então, imagine você que um time ele vai disputar um campeonato. Vamos botar aqui o Campeonato Brasileiro da Série A. O Campeonato Brasileiro da Série A tem 20 times ali em disputa, cada um com uma torcida, e cada torcida, de alguma maneira, acha que o seu time é especial de alguma forma. E ela torce para que o seu time ganhe esse campeonato. Mas para que esse time ganhe, ele precisa pontuar mais do que os seus adversários para que ele ganhe o troféu. Ou seja, ele tem que fazer por onde para ser campeão. Ele tem que fazer gols, ele tem que jogar bem, ele tem que ganhar dos seus adversários. E aí tudo isso, ao final do campeonato, é premiado com um troféu, com alguma coisa, né? Agora imagine se esse time ganhasse esse troféu sem necessariamente fazer por onde. Os outros 19 times achariam injusto. Como assim você oferece simplesmente... Não, é porque na nossa concepção esse time aqui merece. Isso não seria uma coisa justa, né? Então essa questão da pessoa achar que ela merece algo, ela é uma coisa tão egocêntrica que pressupõe na cabeça dessa pessoa que ela é especial de alguma forma, que de alguma forma ela é importante ou ela é diferenciada simplesmente porque ela existe. E isso é uma coisa tão egoísta que é algo absurdo, mas tem muita gente que pensa assim, sabe? Eu já vi pessoas falando, nossa, eu mereço uma vida boa, mereço uma vida melhor, mereço ser rico, merecia ter um carro, merecia tal coisa, né? Isso é uma coisa tão absurda porque o que a pessoa fez, né, pra achar que merece? Qual é o talento que essa pessoa tem? Qual é o dom? Qual é o diferencial? O que essa pessoa contribui de maneira diferenciada na sociedade para que ela pense que ela merece algo? Parece meio irreal, mas tem muita gente que pensa assim. Se você for conversar com pessoas no seu ciclo social, você vai ver muita gente às vezes reclamando, né? Ai, por que eu fui nascer pobre? Por que eu fui nascer numa família assim? Por que eu não dei sorte de nascer em uma família rica, ou de ter algo, ou de, né? Enfim, a gente sabe que isso realmente existe essa questão da loteria genética, né? Das pessoas nascerem com uma aparência boa ou uma aparência ruim, ou numa família boa ou numa família ruim. Entretanto, se você for jogar com a questão da probabilidade, a maioria das pessoas compõe a base da pirâmide, como eu sempre falo, né? O topo é ocupado sempre por uma minoria. Então, por que você deveria nascer numa família de topo, de pirâmide, sendo que a maioria das pessoas está fadada a nascer numa família que compõe a base? Então, assim, é questão de probabilidade, né? A maioria das pessoas realmente vai nascer na base e aí, caso cabe a elas fazer por onde. É claro que não é para todo mundo, a maioria das pessoas vai continuar ficando na base, né? Inclusive, eu tenho até um vídeo aqui chamado Black Pill Financeira, onde eu falo que a maioria das pessoas está fadada a, infelizmente, nascer pobre e continuar pobre, que essa é a realidade. Então, assim, é questão de probabilidade, né? E as pessoas, elas, por algum motivo, elas sempre acham que elas merecem algo de diferente. E isso daí é uma coisa que eu vejo muito atrelada ao comportamento feminino, né? E não tem como você criticar esse tipo de coisa sem mencionar, né? É claro que esse tipo de lógica também existe, tá? Muito no comportamento masculino. Entretanto, eu vejo que, de alguma forma, muitas das coisas que eu acho errada na sociedade são coisas que eu vejo a sociedade chancelando no comportamento feminino, ou até mesmo incentivando. Então, só para dar um exemplo, eu estava assistindo um dia desses um reality show chamado Casamento às Cegas, que é um reality onde eles colocam aí casais, né, para conversarem
em dois cômodos diferentes somente escutando a voz, e aí elas teriam que escolher seus parceiros baseados aí na personalidade, na voz, né, naquilo que a pessoa fala, sem primeiro ver a aparência, né? E aí depois, ao se verem, elas ou aceitam ficar com seus parceiros, ou às vezes pode ser que não simpatiza, não gostou e tal. E é muito interessante você ver nesses programas, né? Eu assisti várias temporadas, acho que eu tô na terceira temporada agora desse reality, porque eu acho muito interessante analisar padrões de comportamento. E um padrão que eu identifiquei que é muito interessante é que nesse programa sempre, na questão feminina, elas sempre colocavam uma pressão muito grande em cima dos seus parceiros na hora que elas fossem ali pleitear, né, a questão de estar casada e tal. Então, sempre o argumento delas é: olha, lidar comigo não é fácil, olha, porque eu sou carreirista, porque eu pago minhas contas, porque eu sou independente, então o homem para estar do meu lado, ele tem que ser um homem assim, assim, assim. Ou seja, antes mesmo de dizer o sim, ela já coloca uma carga muito grande em cima do seu parceiro, já coloca uma responsabilidade estrondosa, né? Ao passo que o homem já tem uma posição muito mais tranquila, do tipo, vamos ver se nós nos identificamos e tal. Então a pressão sempre vem muito do lado feminino para cima do homem, né? Aí eu fico pensando, isso é porque elas de alguma forma acham que elas são especiais, porque elas trabalham, porque elas estudam, porque elas pagam as contas, né? Parabéns, você provou que você é um adulto funcional. E elas acham que por elas serem assim, elas estão fazendo algo de extraordinário, né? É impressionante como a sociedade, a régua de exigência para elas é extremamente baixa, né? E eu vejo muito isso também nesses vídeos, onde eu vejo essas donzelas reclamando que não conseguem um homem à altura, e aí elas argumentam, né? Nossa, tá difícil a vida de solteira, tá intancável, eu estudo, eu trabalho, eu faço academia e eu não consigo encontrar. Quer dizer, elas acham que porque elas fazem isso, que é uma coisa básica que todo mundo tem que fazer, elas merecem um príncipe encantado. Ao passo que o homem, ele faz isso e a sociedade, tipo, se você não fizer, você é vagabundo, você é moleque, você tem que fazer mesmo e não faz mais do que sua obrigação. Imagina que você tem 2 filhos, né? E aí você tem 2 filhos e aí um dos filhos chega aqui, traz o boletim da escola com a nota 7. Legal, não fez mais que sua obrigação, agora vai para lá. Aí chega outro filho que tira a mesma nota 7. Parabéns, você vai ganhar um doce por conta disso. Então, a questão feminina na sociedade é basicamente isso. Elas são tratadas como crianças mimadas. E a sociedade, ela chancela muito essa questão para cima delas acharem que elas são merecedoras de algo simplesmente por elas existirem, né? Então, veja o quanto isso é problemático, né? Porque a régua para cima do homem, ela é muito mais alta. O homem, ele tem que trabalhar. Se ele não fizer, tem alguma coisa de errado. Agora, elas se fizerem, é como se elas fizessem algo de extraordinário. Isso para o homem é terrível, porque esse tipo de lógica entra para o relacionamento. Então, a partir do momento em que o homem ele escolhe, né, fazer algo ali que envolve casamento, que, na minha opinião, eu já falei isso em vídeos anteriores, né? O homem que resolve se casar hoje em dia, ele simplesmente tá cometendo uma besteira, né? Ele tá entrando assim numa barca furada. Então o homem ele vai ter uma exigência muito forte pro lado dele, que inclusive é chancelada para a sociedade, e elas terão que fazer o mínimo. Então, elas, por quê? Porque elas acham que elas são especiais simplesmente por serem, né, femininas, por serem quem elas são, simplesmente por existirem, né? Então, pro homem, o homem tem que ser rico, o homem tem que ganhar pra caramba, tem que ser isso, tem que ser aquilo. O que que ela oferece em troca? Minha existência, entendeu? É por isso que você vê muito vídeo dessas damas aí exigindo mil e uma coisa dos caras, né? E não falando aquilo que elas oferecem em troca. Eu até vi alguns vídeos já do Miguel, do antigo canal Atitude Alpha, hoje com o canal de Saitama, ele falando isso, que o problema feminino era justamente elas exigirem dos caras e não falarem aquilo que elas dão em troca, né?
E claro que isso é uma coisa que não vai mudar, porque a sociedade incentiva isso, a sociedade passa para elas, ao parabenizar coisas mínimas que elas fazem, como se fosse algo grandioso, a sociedade passa para elas uma questão de régua de exigência muito baixa para com o comportamento, ou seja, elas são incentivadas desde cedo a não fazerem um grande esforço para serem pessoas melhores, a simplesmente se contentarem apenas com existir, ou seja, elas são o prêmio só por elas serem quem elas são. E o homem tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, eu vejo muito essa questão do eu mereço atrelada ao comportamento delas e incentivado pela sociedade, né? Então, como eu falei, essa questão do eu mereço, ela estraga muito, não só os relacionamentos, mas estraga o mundo como um todo, né? Só que na questão feminina eu vejo um agravante que boa parte desses aspectos problemáticos que eu vejo de falta de reciprocidade, essa questão totalmente unilateral da pessoa não se preocupar em fazer por onde, mas simplesmente em cobrar o outro porque ela merece, né? Eu vejo isso muito, muito, muito atrelado de forma grande no comportamento feminino. Assim. É por isso que o comportamento delas está ficando cada dia que passa pior. E vocês vão ver, senhores, uma piora muito grande nessa questão comportamental delas justamente por conta disso, né? Então, só para encerrar aqui o vídeo, não pense que você é especial de alguma forma só porque existe. Eu sei que a maioria dos 99,9% das pessoas que assistem ao meu canal aqui são homens e vocês não têm esse incentivo social. Então, eu acredito que dificilmente vocês pensem isso, né? Principalmente os caras que estão aqui. Mas só observem, né? Essa questão caótica na sociedade de pessoas que acham que elas são merecedoras de algo, né? Então não pense você que por algum motivo você merece algo sem primeiro fazer por merecer. Não ache que você tem direitos sem primeiro se preocupar com seus deveres e nem ache também que você tem que receber alguma coisa sem primeiro oferecer algo em troca. As relações humanas elas só dão certo se essas premissas forem respeitadas. Até porque você só recebe um salário no seu emprego se você primeiro trabalhar. E aí você recebe pelos dias trabalhados. Você só ganha algo se você conquistar esse algo. Então você só ganha uma competição, você só ganha um troféu primeiro se você fizer algo para merecer esse troféu. Você for campeão, você for jogar um torneio e você ganhar de todo mundo. Aí o campeão é premiado. Então as relações humanas elas são baseadas por essa premissa que eu vejo que muitas vezes na questão feminina não é exigida, elas são levadas a fazer justamente o contrário, a achar que merecem, que merecem, que merecem, e elas não são incentivadas socialmente a fazer por merecer, né? E isso é uma das coisas que mais complica essa questão dos relacionamentos. Então é isso, escrevam o que vocês pensam, se vocês concordam, se vocês discordam. Se as pessoas se preocupassem primeiro em fazer por merecer, o mundo seria um lugar muito melhor.